Tem muitas vezes que acontece, cenas de terror de dia, né, com o negócio todo claro. Isso não funciona, pelo amor de Deus, isso não funciona, cara. Como que eu vou ter uma cena de terror num lugar completamente claro, lindo, maravilhoso? Eu vejo aquele gramado e falo, cara, eu correr nesse gramado, cara. Mas será que isso é verdade? Recentemente eu assisti Pearl e eu adorei esse filme. Cada vez mais que penso nele, mais eu gosto desse filme. E é atualmente meu top 3 do ano. Mas quando eu parei a pensar nesse filme, mais eu percebi que ele tem muitas cenas de terror feitas de dia. Ou pelo menos no claro. Algo que eu costumo criticar bastante em filmes de terror, principalmente modernos. Então isso me fez repensar uma pergunta. Terror de dia funciona? Bom, a resposta curta é não. Agora a resposta longa depende. A coisa mais importante em um terror é a atmosfera. Sem ela é muito difícil criar uma cena efetiva. Por isso que terror mais prospera de noite ou em cenas mais escuras. Eu vou deixar para explicar isso mais pra frente. Agora vamos falar das exceções de como terror de dia podem funcionar. Para isso eu trouxe dois exemplos de dois clássicos, O Exorcista e O Iluminado. Esses não são filmes considerados filmes de terror de dia, mas eles têm pelo menos algumas cenas que são no claro. Uma das cenas mais famosas do Iluminado é a cena das meninas gêmeas no corredor que corta para uma visão delas mortas. E como vocês podem ver, essa cena é bem iluminada. Entendeu? A cena é iluminada? Tá, parei. É algo que eu normalmente criticaria por estar estragando a atmosfera. Só que essa cena é diferente. Essa cena do Iluminado, na verdade, é o contrário. Se fosse feita no escuro, ia arruinar a atmosfera. Essa cena é uma cena que trabalha muito com um terror mais visual e explícito, mais gore, se é que eu posso classificar assim. E filmes que trabalham com muito sangue, o body horror, precisam mostrar o máximo possível disso. Uma das minhas críticas com o remake de Suspiria é que o body horror é muito inofensivo. Cenas assim dependem muito de ter bastante detalhe, e esse remake faz tudo em uns planos muito abertos, sem dar muito atenção que poderia ter dado se tivessem sido feitos uns planos mais fechados. Essa cena das gêmeas no Iluminado, se fosse feita na escuridão, não ia dar pra ver os detalhes do sangue espalhado pelo corredor e nas meninas, o machado, a pintura torta e a cadeira jogada. Além disso, a iluminação trabalhada no rosto das meninas dá um ar mais sobrenatural à cena. O filme não precisa jogar na nossa cara que elas são fantasmas. O trabalho de câmera e a luz nesse filme já respondem essa pergunta. Pela escolha de lentes usada nessa cena, o lugar parece bem claustrofóbico e com poucos lugares para poder fugir. E a ambiguidade da cena consegue tomar conta do resto sem precisar ficar fazendo cena no escuro. Tá bom, Mildica, você explicou o Iluminado. Alguns filmes sim tem que ter umas cenas no claro para poder mostrar gore ou sangue. Tá, ok. Você explicou essa cena do Iluminado. Agora, explica o Exorcista, porque não tem nem sangue nem gore nesse filme. Calma, eu vou explicar, espera porra. O Exorcista, que nem o Iluminado, trabalha muito com o terror visual, mas o terror visual do Exorcista é um pouco diferente do que a gente vê no Iluminado. E para isso eu vou ter que explicar uma coisa que o Exorcista fez na época que não era comum de ver nos filmes de terror. O Exorcista é conhecido por ser um filme que fala muito sobre anjos e demônios. Trabalha com exorcismo, obviamente. Fala bastante sobre religião e é inclusive bem ofensivo religiosamente. Naquela época era muito difícil você ver um filme tão ofensivo quanto O Exorcista foi. Tem várias imagens de vandalismo religioso e diálogos bem explícitos como imagina você ser uma pessoa religiosa nessa época e ver essa cena acontecendo. As cenas de dia no Exorcista funcionam porque na época a religiosidade era muito importante e muito popular nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, principalmente a religião católica. Então mesmo essas cenas do Exorcista sendo feitas de dia, todo esse vandalismo religioso e uma criança fazendo coisas tão obscenas assim é o suficiente para criar essa sensação de medo nas pessoas da época e talvez até algumas pessoas hoje em dia. É por isso que eu digo que o Exorcista envelheceu muito mal e que se ele lançasse hoje em dia não seria um filme lá muito bom, pois os tempos mudaram. A religião não é mais tão popular assim, muitas pessoas decidiram nem ter uma opção religiosa, então esse filme não ia impactar tanto as pessoas que assistissem hoje em dia. Antes que eu vá pro próximo tópico,
porque eu já sei que vai ter gente que vai falar isso, mas a minha, e o The Wicker Man? The Wicker Man é um filme muito bom de terror de dia, inclusive você dá uma nota boa pro The Wicker Man, então isso não destrói completamente seu argumento? Não destrói meu argumento não, porque The Wicker Man eu dei uma nota boa porque ele é um filme bom, mas o terror dele não funciona, ele não tem a atmosfera que ele precisava ter para poder dar aquela sensação de terror. Às vezes eu nem consigo considerar muito ele um filme de terror, nem parece mais um filme de suspense, mas eu não considero terror, então eu considero terror. Mas é isso, é um filme bom, por isso que eu dei nota boa. Agora vamos voltar pro vídeo, vai. As cenas feitas em Pearl são a mesma coisa que eu já expliquei. A cena estaria completamente arruinada se fosse de noite. Eu não conseguiria ver direito todos os detalhes do gore e sangue no filme, mas infelizmente essas são as únicas exceções. Bom, recapitulando, terror de dia funciona se for uma cena de body horror ou gore, ou se o seu filme tiver uma cena tão assustadora que não importa estar de dia. Agora, se você é 90% do resto dos filmes de terror, cena de dia não vai funcionar, principalmente se você estiver fazendo um filme psicológico, porque são filmes em que ambiguidade é muito importante. Na verdade, ambiguidade é muito importante em qualquer tipo de terror. Vsauce é um canal de ciência no YouTube e ele tem um vídeo explicando o que torna algo assustador. E nesse vídeo ele explica o fato de máscaras e palhaços serem tão assustadores para algumas pessoas. Muito desse medo vem do fato de haver ambiguidade em máscaras. Não sabemos se a pessoa por trás dela é um perigo ou não, pois a máscara remove essa habilidade nossa de ler expressões faciais. Ela esconde as reais emoções e intenções da pessoa por baixo. Nosso cérebro não lida muito bem com ambiguidade, então quando a gente vê alguma coisa que é meio creepy assim, umas partes do cérebro respondem com a sensação de medo e outros não respondem com nada. Então a gente meio que dá aquela sensação de ter alguma coisa errada aqui, mas eu não sei explicar exatamente o que é. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque quando você faz alguma coisa no claro, você tira totalmente a ambiguidade daquela cena. E é um negócio que é muito importante pro terror, é ter essa ambiguidade para poder dar aquele medo. E é a mesma questão que a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais eu sei sobre uma entidade, ou quanto mais eu vejo, quanto mais eu entendo sobre essa entidade, menos eu sinto medo dela, porque ela começa a ficar mais próxima do meu mundo. Eu não consigo mais sentir medo de alguma coisa que eu consigo basicamente detalhar o que é aquilo. Não só nesse quesito, mas também tem um outro quesito que eu já mencionei aqui no vídeo, que é a questão da atmosfera. A atmosfera em terror funciona muito bem quando está no escuro. Quando o seu filme está, assim, meio ruinzinho, vamos dizer assim, tem umas cenas meio ruinzinhas de terror. Se você faz essas cenas ruinzinhas de terror no claro, essas cenas ficam até pior, porque a gente não vai ficar só sem a atmosfera, como a gente vai conseguir ver totalmente os erros daquela cena. Então, você meio que dá um downgrade da sua cena de terror. A pessoa vai ver aquilo, não vai sentir nada naquela cena, pode acabar até achando bem engraçado, caso for tão ruim nesse nível. Claro que tem a questão que tem muita gente que fala que estar no claro abaixa a sua guarda, porque você pensa que no claro não vai acontecer nada, né? E é um negócio bom no papel, é uma teoria boa no papel que é engraçado pensar assim, é verdade, uma boa, né? Porque ninguém estaria esperando o terror acontecer de dia, então ele acontecer de dia quebraria a expectativa da pessoa e a pessoa sentiria mais medo, sim, mas isso só funciona no papel, isso não funciona na prática. Existem vários filmes que são exemplo disso. Vamos fazer um experimento. Feche os olhos agora, eu quero que vocês fechem os olhos, entendeu? Se vocês estiverem assistindo no escuro, melhor ainda esse vídeo. Fechem os olhos e só prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu quero que você imagine algo aqui comigo. Imagina, você resolveu dar uma saída de casa, ir para uma floresta, passear por lá. Você acaba se distraindo, o tempo passa, você passeou demais. E agora acabou ficando lá até de noite. Você resolve que quer voltar para casa. Só tem um problema. Você não sabe onde está o seu carro e o resto das suas coisas. Você está completamente perdido. Você começa a caminhar por essa floresta no completo escuro da noite. Completamente sozinho, apenas com sua lanterna, limita sua visão a apenas um pequeno ponto de luz. Por sua visão estar limitada, você começa a depender naturalmente bastante da sua audição, ficando bem mais atento a certos barulhos. Você consegue escutar bem suavemente o vento,
o som dos seus passos e qualquer barulho mais baixo possível você consegue captar com seu ouvido. Você anda e anda por o que parecem ser horas e não consegue encontrar suas coisas. Começando a ficar preocupado, você procura seu celular em seu bolso para tentar chamar ajuda. Quando você põe a mão no seu bolso, você escuta um barulho de folhas mexendo. Não parece ser um som natural. Parece ser um som que alguém faria se tivesse esbarrado em algum arbusto. Seu medo sobe. Você quer olhar para trás para ver o que é, mas ao mesmo tempo você tem medo de olhar para trás e ver algo assustador. Você acaba se virando. Neste meio segundo que você está se virando, seu cérebro é sobrecarregado de perguntas sobre o que era isso que você ouviu. Você aponta sua lanterna para onde pensa ter ouvido esse barulho e você não vê nada. Pode ser um alívio agora, mas isso vai te deixar ainda mais alerta para qualquer outro barulho futuro que ouvir. Porque você sabe que se tiver algo nessa floresta, você pode não estar vendo ela, mas ela com certeza consegue te ver. É normal nós termos medo do escuro. É um dos medos mais primitivos que a gente tem, junto do medo do desconhecido. Os nossos ancestrais sobreviveram por causa do medo do escuro. Muitas vezes eles não sabiam se tinha um animal que estaria caçando eles na floresta. Então esse medo de andar no escuro, de ficar no escuro, é algo que é muito antigo na gente. E é difícil a gente ver alguém que não consiga se sentir pelo menos um pouco mais tenso quando está no escuro. O escuro dá uma sensação de que a gente é mais vulnerável, assim, mesmo que seja uma sensação mais psicológica, a gente se sente que a gente está mais fraco, sem algum tipo de proteção, porque ele limita nossos sentidos, entendeu? Então, mesmo que seja um negócio psicológico, a gente não fica literalmente mais fraco no escuro e a gente fica mais forte no claro, não tem nada a ver com isso. Mas é um negócio que na nossa cabeça a gente pensa e fala, cara, eu tô no escuro, eu vou me fuder. Imagina essa mesma questão agora que eu falei agora da história, só que no claro. Você tem uma floresta clara, você tem alguém que tá te perseguindo, você sabe que tá te perseguindo. Primeiramente, você vai conseguir enxergar onde ele tá, então vai ser muito mais fácil de fugir. Você consegue enxergar o seu caminho, não tem chance de você tropeçar ou cair em um buraco. Então é muito mais fácil de fugir dessa criatura se ela estivesse perseguindo no claro, né? E outra coisa também, que tá de dia, né? Se tá de dia, tem muita gente acordada, então é muito mais fácil de você pedir ajuda. Isso é tudo que o seu psicológico faz com você enquanto você está, né, em algum lugar assim mais claro. Você se sente como se tivesse mais chances de você sobreviver a algum tipo de situação. Em filmes de terror, você pode não ter toda essa interação que eu fiz nessa mini história, então você pode dizer que não é uma boa comparação, mas é por isso que eu digo que ambientação e atmosfera em filmes são tão importantes na hora de criar o terror. Você não quer só dar um medo na hora, você quer que a pessoa assistindo tenha medo disso acontecer com ela na vida real. Quantas vezes você terminou um terror de noite e sentiu medo de sair de onde estava para ir no banheiro ou em outro lugar? Você começa a se lembrar das cenas do filme e nem quer andar no escuro. Você acende todas as luzes de casa porque você não sabe se no escuro vai aparecer uma entidade igual à do filme. E isso não vai acontecer de dia, né? E é capaz de se aparecer algum fantasma de dia na sua casa, você até dar um socão nele assim, ou pelo menos sair correndo de casa e ir pra casa de alguém, ou sei lá, entendeu? Não existe essa possibilidade de noite. De noite se aparecer um fantasma na sua casa, mesmo se você tentar fugir pra rua, né? Na rua talvez seja até pior do que ficar em casa com um fantasma, né? Porque você pode acabar sendo assaltado ou pior, né? E não tem nem como você ir pra casa de alguém. A pessoa que você poderia ir pra casa pra poder se salvar deve estar dormindo a essa hora, né? Então, de noite é tudo mais foda. Então, resumindo, dá pra fazer terror de dia? Sim, mas em situações muito específicas assim, principalmente quando se o seu filme é um filme mais gráfico, um pouco mais, né, de violência, de sangue, de gore, não dá pra fazer ele de noite. Se o seu filme é tipo Exorcista, que consegue assustar sem estar de noite, né, ok também. É muito difícil, quase impossível de acontecer isso hoje em dia, né, por causa de tudo que eu já falei, mas tudo bem.
eu acho que daria pra fazer um terror de dia nesse caso. Agora, se você é um cara que quer forçar terror de dia porque você quer quebrar clichês ou sei lá qual que é o seu motivo pretensioso pra tomar essa decisão, aí não adianta, não vai dar certo, não importa o quanto você force, não vai funcionar terror de dia, entendeu? Não dá, simplesmente não dá. Você pode até fazer um filme bom, que nem The Wicker Man, que eu já falei, mas não vou conseguir elogiar tanta questão do terror nesse filme. A intenção de um terror é causar medo, dar susto ou pelo menos te deixar meio paranoico, principalmente se você assiste ele de noite. E eu não consigo sentir nada disso se o filme me faz me sentir seguro e se as cenas me deixam confortável, com um sentimento amigável e quase nostálgico. São sentimentos muito positivos que não combinam com o que a cena originalmente quer me passar. Isso pode funcionar para um público muito casual que não está acostumado com terror. Isso eu nunca vou saber, a não ser que eu conheça alguém assim. Mas com quem já vê terror há muito tempo, não vai ser nada efetivo. Terror e noite são quase sinônimos. Ninguém que quer sentir medo de um filme assiste ele com todas as luzes ligadas. Geralmente acontece o contrário. A pessoa acende todas as luzes para não sentir medo. Vou terminar esse vídeo com uma comparação bem bosta, só para não perder a rotina. Tirar a noite do terror é que nem tirar a salsicha de um cachorro quente. Você vai ter um pão lá com qualquer que seja o que sobrou de ingrediente nesse cachorro quente, mas o mais importante e o que faz aquilo ser bom, que é a salsicha, não está lá. E você sente como se preferisse estar comendo outra coisa. Não é tão ruim assim.